A alquimia da dor. Nada é tão bom nem tão mau como parece. Quando qualquer coisa boa acontece, ficamos excitadíssimos, mas quando surge uma dificuldade, ficamos deprimidos. Temos tendência para levar o bom ou o mau muito a sério e para ficarmos muito contentes ou muito apreensivos. A verdade, porém, é que as coisas nunca são tão boas nem tão maus como parecem. Todas as situações positivas têm inconvenientes e todas as situações negativas têm qualidades. Uma situação aparentemente negativa pode proteger-nos de um perigo maior, enquanto uma situação positiva pode expor-nos a consequências dolorosas. Não são raros os casos de pessoas que ganham a lotaria e ficam com a sua vida estragada por causa disso. Como também não são raros os casos de acidentes, doenças, despedimentos ou separações que têm desenvolvimentos inesperados e positivos na nossa vida. Antes de nos pronunciarmos sobre algo que acontece, devíamos esperar sempre pelo que vem a seguir. Um tibetano viúvo e muito pobre tinha apenas duas preciosas coisas na vida: um filho e um cavalo. Quando o cavalo desapareceu, as pessoas da aldeia ficaram muito preocupadas e vieram visitá-lo. Ora, veja lá que pouca sorte o que havia de lhe acontecer. Desaparecer-lhe o cavalo. Que tragédia! Mas o velhote encolheu os ombros, sorriu e disse: Ora, logo se vê. Não há de ser assim tão mau. Passados 1 ou 2 dias, o cavalo voltou, trazendo consigo uma égua selvagem. As pessoas da aldeia regozijaram-se imenso e ficaram muito entusiasmadas. Vieram ter com o velhote e felicitaram-no. Afinal, foi uma grande sorte. Estamos muito felizes com o que lhe aconteceu. Agora é que a sua vida vai mudar. Mas o velhote encolheu os ombros, sorriu e disse: Ora, logo se vê. Quem sabe o que ainda pode acontecer. Passaram-se mais uns dias, quando o filho do velhote tentava montar a égua. Caiu e partiu uma perna. Mais uma vez as pessoas da aldeia ficaram desoladas. E agora o que vai fazer de si? Sem o seu filho para o ajudar. Isto é que foi um azar dos diabos. Uma vez mais o velhote encolheu os ombros, sorriu e disse: Ora, logo se vê. Há de haver uma solução. Passaram-se algumas semanas e o filho do homem continuava sem conseguir andar. Um dia os enviados do rei chegaram à aldeia e recrutaram todos os homens válidos para o exército, pois o país estava a preparar-se para a guerra. Todos os rapazes da aldeia partiram, exceto o filho do velhote, porque tinha a perna partida. Desanimadas, as pessoas da aldeia vieram de novo ter com ele. Afinal, você é que teve sorte. O seu filho ficou aqui consigo. E o velhote, como de costume, encolheu os ombros, sorriu e disse: Ora, logo se vê. Quem sabe o que a vida nos reserva. Esta atitude não é uma espécie de resignação indiferente. É sim uma sabedoria serena que resulta de ter observado os altos e baixos da vida. Nada é tão bom nem tão mau quanto parece. O que não tem remédio, remediado está. Num dos textos tibetanos mais conhecidos sobre este tema aparece esta frase surpreendente de Matter of Factness. Se um problema tem solução, não vale a pena preocupar-se. Se não tem solução, também não. A versão portuguesa deste sábio bom senso é: o que não tem remédio, remediado está.
Face a um problema, a maioria das pessoas pergunta como é que aquilo aconteceu, de quem foi a culpa e quem vai assumir a responsabilidade, quando o mais urgente é encontrar solução para o problema. Quando o problema ou a situação difícil que se nos depara não tem remédio, é inútil continuarmos a especular, por exemplo, sobre tudo o que devíamos ter feito para evitar que tal acontecesse. De nada serve também lamentarmos ou acusarmos quem quer que seja. Por isso, o bom senso recomenda que tentemos adaptar-nos à situação e até tirar partido dela, se possível. Quando o problema ou a situação que nos preocupa tem solução, é inútil preocupar-nos em demasia. O essencial é encontrar a melhor solução e pô-la em prática o mais rapidamente possível. A escolha entre várias soluções possíveis pode ser difícil e delicada, porque nem sempre estamos perante uma situação boa ou várias más. Por vezes, todas as soluções comportam graves inconvenientes e apenas podemos escolher entre uma má solução e outras ainda piores. Quando estamos perante escolhas difíceis, devemos ter em mente certos critérios importantes. O primeiro refere-se à lei da causalidade e às ações positivas e negativas. Sempre que possível, devemos evitar agir de forma a prejudicar ou fazer mal aos outros, mesmo que de imediato a nossa situação pareça ficar resolvida. Devemos também evitar as soluções que pareçam mais agradáveis na altura, mas que comportem inúmeros inconvenientes a longo prazo. Uma escolha que tenha um benefício imediato muito apetecível, mas numerosas hipóteses de dar mau resultado a longo prazo, é uma má escolha. Acontece-nos para fugirmos a uma situação difícil, fazer escolhas que nos aliviam momentaneamente, mas que nos mergulham em situações piores. Pode ser o caso, por exemplo, de alguém que se casa com uma pessoa de quem não gosta muito, mas para fugir ao mau ambiente que vive em casa dos pais. Soluções deste género só agravam os problemas. A experiência da causalidade mostra, enquanto um problema não está resolvido e esgotado, a energia que o produz continua em ação e o problema volta a manifestar-se. Assim, enquanto o karma que nos leva a ter problemas de relacionamento não se esgotar, as separações sucessivas não os resolverão. Depois de nos separarmos de uma pessoa com quem temos esse tipo de problema, o mais provável é encontrarmos outra com quem o problema não tardará a manifestar-se. Outro critério importante é que o maior número de pessoas envolvidas se sinta bem e seja beneficiado. Assim, se uma determinada solução for boa para toda a gente, menos para nós, e tiver resultados positivos a curto, médio e longo prazo, será provavelmente uma excelente solução. Apesar dos inconvenientes que acarreta, do nosso ponto de vista naquele momento, a harmonia que gera a longo prazo será muito mais importante e valiosa. Não nos fecharmos. É muito importante não centrarmos a atenção em nós mesmos e nas nossas pequenas contrariedades. Caso contrário, a mínima adversidade parecer-nos-á insuperável. Muitas vezes, quando sofremos, procuramos a solidão e isolamos-nos dos outros. Ficamos sem paciência para os ouvirmos e fechamos-nos numa concha onde ninguém consegue entrar. Esta tendência é muito negativa. O diretor de uma prisão dos Estados Unidos da América deu a todos os seus prisioneiros um pequeno animal de companhia. Em pouco tempo, os resultados foram espetaculares. O ambiente da prisão melhorou consideravelmente. O nível de agressividade baixou de forma inequívoca e os resultados da reinserção social demonstraram de forma irrefutável a eficácia da ideia. O facto dos prisioneiros terem à sua responsabilidade um animal a quem podiam dar
e de quem podiam receber atenção e afeto, foi uma excelente terapia que lhes permitiu deixar de estar apenas centrados no seu próprio sofrimento, tal como uma dor de dentes se torna mais insuportável quanto mais nos concentrarmos nela. Também uma dor psíquica aumenta e toma proporções desmesuradas, se lhe dermos espaço para tal. Por isso, quando estamos a sofrer, não é boa ideia isolarmos-nos e não querermos ver ninguém. É evidente que podemos necessitar de calma e de estar sós durante alguns momentos do dia, mas se persistirmos nessa atitude durante muito tempo, o resultado só pode ser agravamento do sofrimento. Não é boa solução, por exemplo, deixarmos de trabalhar quando estamos a passar por uma situação muito difícil, por exemplo, quando perdemos uma pessoa que amamos. Enquanto somos solicitados por pessoas e afazeres à nossa volta, não temos tempo para pensar, ou melhor, para cismar na situação. Nos dias que se seguem à perda de um ente querido, a dor é demasiado intensa para que possamos lidar com ela. Em momentos como esses, temos de resistir à tentação de nos isolarmos e devemos tentar, pelo contrário, ter afazeres e responsabilidades a cumprir. Quando a dor for menos aguda, podemos então tomar algum tempo para fazermos o nosso luto interior e lidar com mais calma com os nossos sentimentos. Quando nos fechamos, tornamos-nos incapazes de reconhecer o caráter relativo do nosso sofrimento. Há muita gente a sofrer. Há também outras pessoas afetadas pela mesma situação que nós. A solidariedade para com essas pessoas constitui uma grande ajuda. Nos dias que se seguiram aos atentados de 11 de setembro de 2001, estive atento aos testemunhos de pessoas envolvidas na tragédia. Num caso como este, há tantas pessoas a sofrer que o sentimento de solidariedade é espontâneo. Assim, um senhor tinha perdido a sua mulher, dizia que a única maneira de sentir algum alívio era andar pelas ruas e falar com as pessoas, trocando experiências e palavras de encorajamento. Numa situação difícil, temos de combater ativamente a tendência para nos enclausurarmos na dor e na revolta, devendo assim abrir-nos ao mundo e aos outros. Em momentos particularmente difíceis da minha vida, a melhor terapia que encontrei foi uma atividade física muito intensa que me deixava extenuada ao fim do dia, ou seja, demasiado cansada para pensar. Se a nossa atividade profissional for intelectual, será bom praticar um desporto, comprar uma bicicleta de interior, fazer ginástica ou limpar a fundo a cava ou o sótão da nossa casa. Podemos iniciar um trabalho de voluntariado, dar longos passeios ou inventar algo que nos canse fisicamente. Como é evidente, esta atividade acrescida é uma medida de urgência, não sendo necessário nem desejável manter sempre este ritmo. Não podemos fugir à situação indefinidamente. O dia virá em que esse sofrimento terá de ser enfrentado e assimilado. Porém, se não deixarmos esfriar a dor, qualquer reflexão sobre o risco de ser apenas uma maneira de cultivarmos a revolta e a depressão. Não dar muita importância a tudo o que nos passa pela cabeça. Quando estamos cansados, tendemos a ter pensamentos negativos. Se não dormirmos bem durante algumas noites e estivermos extenuados, vêm-nos à cabeça pensamentos de desânimo e tristeza. Se lhes dermos muita importância e empreendermos neles, acabamos por acreditar que temos problemas, que a nossa vida é terrível, que estamos doentes, etc. Quando tudo se poderia resolver com algumas horas de sono. Se o nosso estado de espírito for pessimista, até as coisas que costumam dar-nos satisfação se tornam causas de desânimo.
Dei comigo algumas vezes a deplorar situações que desejara ardentemente e que outros teriam dado tudo para ter. Devemos recordar que nem tudo o que nos vem ao espírito tem razão de ser e que não devemos alimentar todos os caprichos da nossa mente. Se dormirmos mal de noite e acordamos mal dispostos, o simples facto do café estar frio ou de o pão estar mal torrado é suficiente para gerar uma discussão. Saímos de casa mal-humorados e pelo caminho só nos vêm ao espírito coisas desagradáveis. Temos de levar o carro à revisão, vai ser difícil estacionar, vamos ter que enfrentar outra vez aquele cliente desagradável, estamos fartos da vida que levamos, ninguém nos dá o devido valor. Se continuarmos neste estado de espírito à medida que o dia vai avançando, os contratempos e as contrariedades vão se sucedendo e chegamos à noite com a sensação de que foi um dia para riscar do calendário. Mas se fosse só isso, o pior é que durante esse dia acumulamos uma série de atos e pensamentos que se vão manifestar no dia seguinte, na semana seguinte, daqui a um mês, a um ano ou vários, quem sabe até na próxima vida. Muitas das inimizades e dos conflitos, os maiores e mais graves problemas da nossa vida, começam quase todos com um só pensamento. Basta olharmos para uma pessoa e pensarmos: aquela pessoa não gosta de mim, para interpretarmos todo o seu comportamento de maneira a acumularmos razões que a detestarmos. Em breve o conflito será real, quando uma doença, a morte de um ente querido, uma separação ou qualquer outra circunstância nos fazem sofrer. Temos de ter particular cuidado em não nos deixarmos enterrar na negatividade. Não supor más intenções. Quando as circunstâncias que nos fazem sofrer têm a ver com uma pessoa ou um grupo de pessoas, temos frequentemente tendência para supor que houve má intenção por parte de terceiros. Esta suposição tanto pode compreender a realidade como não. Se o nosso filho for atropelado, independentemente da gravidade dos sofrimentos, a dor e a revolta que sentimos serão muito diferentes consoante o grau de responsabilidade que atribuirmos ao condutor. Se a criança tiver atravessado a correr à frente do carro sem que o condutor tivesse tempo de travar, não é o mesmo que se o condutor estivesse a conduzir em estado de embriaguez. Por sua vez, o caso toma ainda outras proporções se suspeitarmos de que se tratou de um ato voluntário, uma vingança, por exemplo. Embora raramente conheçamos as verdadeiras intenções das pessoas, supomos muitas vezes que são más. Esse estado de espírito é um fator de sofrimento acrescido e desnecessário. Quantas vezes, depois de termos passado meses e anos a pensar que uma determinada pessoa nos quis fazer mal, nos apercebemos de que a situação era muito mais complexa, que desconhecíamos certos pormenores, que teria havido negligência, má vontade, talvez, mas de forma alguma a malevolência que imaginamos. Andámos, portanto, a sofrer desnecessariamente por termos suposto intenções negativas e inexistentes. Embora a malevolência e a perversidade existam, são bastante mais raras do que a inconsciência, o egoísmo, a falta de inteligência e o sofrimento. A maioria das pessoas comete ações negativas por ignorância e egoísmo, vítima das emoções do sofrimento e da falta de discernimento. São fantoches nas mãos do orgulho, da inveja, da aversão e do desejo, e são as primeiras a sofrer com isso. Se forem frias e calculistas e prepararem cuidadosamente a vingança, ainda pior. Foram,
são e serão as grandes vítimas de uma tal atitude de espírito. Portanto, quando algo nos acontece, temos sempre várias opções. Ou imaginamos o pior, a maior perversidade e frieza e sofremos muitíssimo mais, ou compreendemos que a pessoa está a ser manipulada por sentimentos negativos e não tem plena consciência do que está a provocar nela e nos outros. E o nosso ressentimento é moderado por alguma compaixão. Ou pensamos que deve ser um mal-entendido, que ninguém está a tentar fazer-nos mal e, portanto, sofremos bastante menos. O leitor pode perguntar: e se de facto houver má intenção? Talvez ache que nunca ver mal em nada é uma atitude de ingenuidade infantil e que a experiência demonstra que devemos desconfiar de toda a gente. O equilíbrio encontra-se algures entre estes dois extremos, mas a experiência demonstrou-me que um pouco de ingenuidade pode proteger-nos de muito sofrimento inútil, tornando-nos mesmo invulneráveis a certos ataques. Imaginemos que uma pessoa ou um grupo de pessoas estão de facto a tentar fazer-nos mal, que um colega de trabalho, por exemplo, consegue roubar-nos o lugar. Se não reconhecermos as suas más intenções desde logo e só as descobrimos mais tarde, alguns meses ou anos depois, ter-nos-emos poupado imenso sofrimento. Além disso, como a situação já terá evoluído e como graças à nossa atitude positiva já teremos encontrado uma situação que nos agrade mais, quando descobrimos o que realmente aconteceu, esse facto já não terá a mesma importância. Não se trata de forma alguma da apologia da tolice ou da estupidez, mas a constatação de que pouco temos a ganhar em desconfiar de toda a gente, com a mania da perseguição e pressupondo que o mundo inteiro nos quer mal. A nossa paranoia pode levar-nos a crer que o universo se vira contra nós e que quando tudo corre mal é o destino ou a providência que descarregam sobre nós o seu mau humor. Quando nos perguntamos porquê eu? É um pouco como se estivéssemos a pensar que alguém nos escolheu por maldade. É importante termos o discernimento, a compreensão e a compaixão suficientes para estarmos conscientes de como funciona o espírito humano, sabendo que os comportamentos agressivos e maldosos podem vir das pessoas de quem menos esperamos, sem que isso nos torne desconfiados e amargos. Não procuremos más intenções onde não temos a certeza de que elas existam. E se os factos provarem que existem mesmo, tentemos compreender toda a extensão do sofrimento que está por trás delas. Todos ganham com isso, sobretudo nós. Não guardar rancor. Há quem não consiga esquecer, mesmo que passem muitos anos, uma pequena humilhação ou contrariedade. Esse estado de espírito é um veneno. Essas pessoas pensam que, mantendo a contabilidade de tudo aquilo que lhes fizeram e cultivando o lema cá se fazem, cá se pagam, estão a retribuir o mal que lhes foi feito. Não há maior engano. Enquanto esperam pela ocasião de se vingarem e cultivam dentro de si o ódio e o rancor, sentimentos geradores de desconforto, tensão e muitos problemas de saúde, pensam que estão a fazer mal a quem as ofendeu. Ora, essa pessoa pode nem dar por isso e até desaparecer das suas vidas, mudar de país ou morrer antes de terem podido concretizar a vingança. Assim, frequentemente, o mal que fazemos aos outros é mínimo quando comparado com o que fazemos a nós mesmos, pelo facto de guardarmos rancor.
Estarmos sempre a pensar no mal que nos foi feito e a contabilizar as desgraças de que fomos vítimas não ajuda nada, nem faz ninguém feliz. Temos por vezes esse reflexo absurdo de reagirmos como se, por termos tido algumas dificuldades na vida, fosse necessário deitar tudo a perder, sacrificar a felicidade que ainda podemos partilhar com os outros e assumir para sempre o papel de vítimas do destino. Se algo correu mal ou alguém nos atraiçoou, guardar ressentimento contra a vida ou contra a pessoa em questão é a melhor maneira de nos privarmos de tudo e de qualquer bem-estar. A pessoa que nos quis fazer mal nunca teria conseguido prejudicar-nos, tanto quanto o mal que infligimos a nós próprios ao pensarmos desta maneira. Por isso, a melhor forma de nos vingarmos do mal que nos foi feito é não permitirmos que ele nos atormente, admitindo que de facto essa pessoa nos queria ver infelizes. Nada a poderá frustrar mais do que não deixarmos que tal aconteça.